As tabelas permitem dispor os conteúdos de uma página, sejam textos, imagens, links ou outros, em linhas e colunas de células, como as planilhas. No HTML, as tabelas são criadas com a tag Table. Toda tabela é dividida em linhas pela tag TR e em colunas pela tag TD. Para criarmos então uma tabela 2x2, ou seja, com 2 linhas e 2 colunas, devemos fazer o seguinte. Primeiramente, abrir a tag Table e fechá-la. Criar a primeira linha da tabela com a tag TR. E dentro da primeira linha, criamos a primeira coluna e a segunda coluna. Na segunda linha, repetimos o processo. Criamos uma TR e dentro da TR, 2 TDs. Acabamos de criar a nossa tabela. Para adicionar uma borda, basta acrescentarmos o atributo border e definirmos o valor que queremos, no nosso caso 1. Em tabelas mais complexas, podemos definir ainda o grupo contendo o cabeçalho da tabela pela tag thead, os cabeçalhos em si pelas tags th, o grupo contendo o corpo da tabela pela tag tbody e o grupo contendo o rodapé da tabela pela tag tfoot. Uma tabela utilizando todas essas tags citadas ficaria da seguinte forma. Novamente, abrimos a tag Table e fechamos. E primeiramente vamos criar o cabeçalho com a tag thead. Dentro do nosso cabeçalho, vamos criar uma linha. E dentro dessa linha, 2 colunas, com as tags de cabeçalho th. Automaticamente, o HTML já deixa os textos do cabeçalho em negrito. Vamos criar agora o nosso rodapé com a tag tfoot. Dentro do rodapé, uma linha. E dentro dessa linha, 2 colunas. E agora sim, vamos criar o corpo da nossa tabela. Criamos uma tbody. Dentro da tbody, uma tr. E dentro da tr, 2 tds. Vamos acrescentar novamente uma borda em nossa tabela, dessa vez de espessura 2. E pronto. Acabamos de montar uma tabela com cabeçalho, rodapé e corpo. Há ainda situações onde uma linha possui menos colunas que as demais. Por exemplo, uma frase no rodapé da tabela ocupando toda a linha. Nesses casos, utiliza-se o atributo coSpan nos elementos td, passando como valor o número de colunas que esse td irá assumir. Similar ao coSpan, existe também o rowSpan, para unir 2 ou mais linhas. Vamos ver isso melhor abaixo. Vamos criar mais uma table e já definir a nossa borda de espessura 1.
vamos criar uma linha. Dentro dessa linha, um TD. E dentro desse TD, um atributo rowSpan com o valor 2. Vamos criar mais 2 TDs. Mais uma linha. Nessa linha, vamos criar 2 TDs. E mais uma linha. Dessa vez, somente com um TD, com o atributo cowSpan com o valor 3. Ao final, nossa tabela foi apresentada da seguinte forma. A nossa primeira coluna está assumindo o valor de 2 linhas, pelo atributo rowSpan com o valor 2. Já a nossa única coluna da última linha está assumindo o valor de 3 colunas, pois utilizamos o atributo cowSpan com o valor 3. O W3C defende o termo tableless, que é a forma de desenvolvimento de sites que não utilizam as tabelas para a disposição dos conteúdos da página, mas sim para somente exibir os dados tabulares, que é o seu propósito. Portanto, policie-se a utilizar as tabelas somente em locais adequados e próprios para ela. Na aula seguinte, veremos como é feita a inclusão de imagens em documentos HTML. Até lá!